o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? Eu não combinei nada com o Gilson. Não, a gente não falou nada, mas ele falou um pedacinho da mensagem. Devemos olhar para a cruz. Devemos fazer de vez em quando uma visita lá na cruz. Quando nós viemos para os pés do Senhor, nossa tendência é sempre ir para frente. E esquecemos do serviço que Cristo fez aonde? Lá na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém fez alguma coisa por nós. Nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui porque Cristo morreu lá naquela cruz. Vamos ler. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Salmo 50, versículo 5, para nós entender o que a nossa mensagem ela vai começar, não nessa parte, mas é só uma introdução para nós sabermos do que nós estamos falando. Salmos capítulo 50, no versículo 5. Salmo 50, versículo 5. Ele fala assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Quando a gente lê esse versículo, o que passa na nossa cabeça? Quando você ouve falar sobre cruz de Cristo, vai falar o quê? Sacrifício, morte, ressurreição. É isso que passa na nossa cabeça quando a gente olha para a cruz de Cristo. Nós vemos tudo isso. Nós vemos morte, nós vemos ressurreição, nós vemos sacrifício e nós vemos também Cristo depois sendo ressuscitado. E é isso que nós vemos mesmo. É uma obra maravilhosa que ele fez aonde? Lá na cruz do Calvário até aqui, para que nós conhecemos o Evangelho. Ele fez tudo aquilo para que o Evangelho hoje chegasse em quem? Em mim e você. Então, quando temos angústias, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos indignados, nós temos que olhar para onde? O autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Nós temos que voltar os nossos olhos para onde? Para trás. E olhar para quem morreu por nós, Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé, assim como eu falei no final da nossa oração. Hebreus 9, do 13 ao 15, ele fala o seguinte, quando nós falamos de sacrifício. Não foi com sangue de bodes ou touros, mas se ofereceu a si mesmo, um mediador do Novo Testamento para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era o Velho Testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna. Quem é esses chamados? É eu e você. Jesus faz uma obra tão maravilhosa lá na cruz, que os chamados são chamados quem? Eu e você, chamados para essa herança eterna. Cristo nos prometeu uma vida nova, uma vida totalmente diferente do que nós tínhamos lá no mundo. Então, ele nos promete uma vida eterna. Essa é a herança que ele nos dá. Em Romanos 8,32 ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós se entregou porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Olha a herança eterna chegando para cada um de nós. Então, quando eu e você meditamos nessa obra maravilhosa da cruz, nós temos que entender o quê? Não foi fácil. Custou um preço. Se eu e você nós estamos aqui, nós vamos pagar que nem o louvor, não foi o louvor que o Mateus cantou? E pagaremos o preço por sermos um só coração no Senhor. Vamos pagar o preço também. Do mesmo jeito que ele pagou o preço dele na cruz, nós também vamos pagar o preço por estarmos seguindo esse caminho do Evangelho, seguindo esse caminho com Cristo. Então, eu e você, nós vamos pagar o preço, mas, não vê o final lá? Porventura nos dará graciosamente todas essas coisas. E em Hebreus de 13 a 15 ele fala o quê? Promessa de herança eterna. Esse preço, Cristo ele pagou para nós termos essa herança eterna, que é morar com ele nos céus.
situações que não vemos esperança, barreiras intransponíveis, as pressões da vida cotidiana que eu e você temos. Tudo isso é sem valor se olharmos o sacrifício que Jesus Cristo se tornou por nós. Ele fez tudo isso, nós sofremos perseguições por sermos cristãos, nós sofremos no nosso trabalho, e Jesus sofreu por nós, por tudo isso. Nós temos que olhar lá e falar, nossa, mas ele pagou o preço, mas ele sofreu tudo que ele sofreu para nós estarmos aqui. O sofrimento que nós temos hoje não passa nem próximo daquilo que ele sofreu. Então, isso nos traz em atenção o quê? O que é o nosso sofrimento hoje? Nada. Relacionado àquilo que Jesus sofreu, nossos problemas se diminuem. Uma das passagens mais bonitas que eu gosto, que é Isaías 53, que o profeta ele fala a respeito do que Jesus ia acontecer com ele na cruz do Calvário. Ele fala o quê? De 4 a 10 ele fala, tomou sobre si nossas enfermidades, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o sofrimento que eu e você temos hoje, ele sofreu lá na cruz, pelas suas pisaduras, pelas suas transgressões, ele pagou o preço. Lógico que nós pagaremos o nosso por nós estar servindo, olha as perseguições, tudo que nós sofremos é por servir a Deus. Nós temos, mas só que nós temos um consolo, que Cristo vem nos buscar e vai nos salvar. Nós temos a plena salvação através do seu sangue pela cruz que está lá no Calvário. Esse serviço maravilhoso que Jesus fez por mim e por você serve de exemplo para ajudar o quê? A enfrentar as situações do dia a dia. É só nós olharmos para ele, olharmos novamente para a cruz. Nós sabemos que nós temos alguém que pagou o preço para suportar tudo que nós sofremos hoje, com a vida cotidiana, com o nosso trabalho, com a nossa família, com todos os nossos problemas. Jesus morreu na cruz por isso. Ele sofreu por nós, para nós estarmos aqui. O que eu trago para vocês, eu trago algumas lições de como nós podemos usar o exemplo da cruz. O que a cruz pode nos trazer de exemplo para nós usarmos no nosso dia a dia? Eu vou trazer alguns exemplos. Vamos lá em João, capítulo 19, a partir do versículo 25 ao 27. João 19. O primeiro tópico que eu coloco para vocês é: na cruz somos consolados. Você está passando por problemas, você tem aquela situação que é difícil de resolver. Eu costumo dizer que é uma parede, é um quarto sem porta. E só tem parede para você olhar. É você olhando os seus olhos para a cruz que você é consolado. (versos 25 a 27). E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo que ele mais amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Jesus, a caminho da crucificação, ali ele já estava crucificado, passou o dia inteiro apanhando, passou o dia inteiro sofrendo, pregado na cruz, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo humilhado, mãos e pés pregados. Ele olha para baixo e vê uma mãe sem ninguém, sozinha, solitária. O que ele mais amava, ele entrega na mão da sua mãe. Ele pregado, em sofrimento,
Ele olha para baixo e percebe-se que tem uma mãe sozinha lá embaixo. Mesmo pregado. É isso que nós temos que perceber. Ele pregado, ele fala, mostra sua mãe lá embaixo, sozinha. A Bíblia não relata se naquela época José já tinha morrido. Não fala. A Bíblia também não relata se os irmãos de Jesus já estavam seguindo a Cristo. Não fala. Mas ele olha lá de cima e percebe a mãe sozinha. E ele, diante daquele sofrimento, ele fala: João, aqui está sua mãe. João, Maria, aqui está seu filho. Então esse é o exemplo que Jesus nos dá. Para que quando nós temos um problema, nós olharmos para quem? Olharmos para a cruz. E Jesus vai nos consolar de qualquer problema que nós tivermos. Seja no trabalho, seja na angústia, na depressão, no sofrimento. Jesus vai nos consolar. Jesus olha para João e fala: eis a tua mãe. Quando olhamos para a cruz, somos contagiados ao pensar nos outros. Percebemos que o nosso egoísmo e a nossa empatia vai por água abaixo. Nós não temos empatia um pelo outro. Nós precisamos olhar uns pelos outros. Se nós somos cristãos, nós temos que olhar pelo irmão que está do lado, pelas pessoas que nós estamos na nossa família, e olharmos: olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez diante do sofrimento da cruz. Olha o que ele fez por cada um de nós. Não estamos cumprindo o que diz Gálatas 6:2, que é o quê? Levar a carga uns dos outros. Nós não estamos fazendo isso. Será que estamos fazendo? É um pensamento que nós temos que ter dentro de nós. Levar a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. A cruz nos consola e nos conduz a pensar em quem? No próximo. Foi assim que Jesus pensou. Ele pensou não nele, ele pensou no próximo, lá embaixo. A cruz nos mostra que não devemos pensar em quem? Nós mesmos, mas sim em quem? No próximo. Na sua família, naquele seu amigo que está sentado do seu lado, naquele irmão que é crente, que está desanimado, que está fraco. Vamos pensar nele. A cruz, nós somos consolados. A cruz, ela une o nosso segundo ponto. João e Maria, eles estavam o quê? Diante da cruz. O versículo mostra que eles estavam à frente, vendo Jesus crucificado. Temos diferenças de idade, diferentes ideias. Maria mais velha, mas tem um filho que é totalmente diferente, uma pessoa que ela não conhecia. Jesus une os dois. Talvez João não tivesse mãe, mas já uniu um útil ao agradável. Maria acabava de perder um filho. João precisava de uma mãe. A cruz estava lá no meio. A cruz uniu essas pessoas. Impossibilitava a convivência dos dois, mas a cruz realizou o milagre. Uniu pessoas que nunca viveram juntas. Esse que é o poder da cruz. Eu e você, nós nunca se conhecemos. Nós estamos aqui porque nós somos um corpo. Mas a cruz de Cristo uniu eu e você nessa manhã. Nós estamos aqui com um único propósito: servir a Deus, servir a Cristo. Eu e você, nós somos juntos. Eu tenho diferença entre vocês, vocês têm diferenças de cultura, diferenças de idade, diferenças de tudo. Mas no momento que nós dobramos nosso joelho e confessamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, eu e você tornamos um. A cruz de Cristo nos uniu aqui nessa manhã, para louvar e glorificar um único Deus. Igual a Atos 10. Atos 10 fala o quê? Do centurião Cornélio, que foi agraciado por Cristo, e no versículo 34 ele fala o quê? Que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Não importa se você é
branco, se você é índio, se você é negro, se você é de outra nacionalidade. Deus não quer saber. Cristo ele não está importando com isso. Ele quer unir todas as pessoas para que louvem a Deus, que una com ele, cada um una no seu grupo, diferentes pessoas, para que ele venha falar para cada um de nós do amor dele. Duas pessoas estavam no mesmo alvo, mesmo que elas sejam bem diferentes entre si, receberam ordens de Jesus para a sua vida. Assim se tornou possível uma vida comum. Lá no João 26 e 27 ele fala, né? Mulher, eis aí o teu filho. E no 27 ele fala, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu na sua casa. A cruz uniu essas pessoas. Não é assim que nós fazemos aqui? Unir uns aos outros. Nós precisamos unir uns aos outros. Conhecer cada um. Saber o que o outro passa. É assim que nós falamos na coleta, né? Conhecer as pessoas, conhecer os irmãos. Nós sabemos as necessidades de cada um, para que possamos ser um só corpo. 3. Na cruz aprendemos a amar e a perdoar. A cruz traz esse alento para cada um de nós. Ela nos ensina a amar e também a perdoar. Romanos 15, versículo 7, ele fala o seguinte: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Receba. Na cruz, nós colocamos o quê? Que Ele morreu na cruz para sermos o quê? Livres do pecado, livres desse mundo pecador. Para isso que Jesus veio. Não foi isso que Ele fez? Ele não importou quem era e quem não era. Ele chamou e acolheu. Se você era pecador, se você era assassino, se você fazia as piores atrocidades, no momento que a cruz te constrangeu e você veio para o lado dele, ele te acolheu, ele te amou. Do primeiro dia até o último dia, ele te amou. Do mesmo jeito, da mesma forma, Jesus te amou. Devemos amar o próximo e aceitá-lo. O que mostra o efeito dessa cruz? Jesus perdoou aquele que bateu nele. Jesus lá pregado, sofreu, ele perdoou cada um deles. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele foi lá e perdoou. Cada uma daquelas pessoas, Cristo perdoou. É o que fala Lucas 23, 24, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando o maior exemplo, quando se trata em perdoar, é Jesus Cristo que nós temos que olhar. É a cruz de Cristo que mostra que mesmo ele pregado, ele fez o quê? Perdoou. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, o exemplo de nós perdoarmos o irmão, perdoarmos aquelas pessoas que nos chatearam, nos maltrataram, tanto na vida pessoal, no trabalho, é perdoar. É o exemplo, um dos maiores exemplos é Jesus. Mesmo pregado na cruz, ele intercedeu por todos, e eu e você temos a obrigação de seguir o exemplo de Jesus. É nossa obrigação. A obrigação de cristão é perdoar uns aos outros. Mesmo se na igreja alguém maltratar você. Mesmo se você estiver no meio da irmandade e um dos irmãos vierem chatear você. Nós temos que olhar para a cruz. Olhar na cruz e perceber que Cristo perdoou cada um. Por que você não perdoou? Por que você ainda tem mágoa? Temos que perdoar. É o exemplo. Nós temos que usar como exemplo. Não foi isso que falou lá em Gálatas, não, em Romanos, né? Recebemos aos outros como também Cristo nos recebeu. Se Cristo nos recebeu, de qualquer forma, nós temos que perdoar. De qualquer forma. Temos que tratar essas pessoas do melhor modo. Se somos injustamente tratados, temos que olhar para a cruz e percebermos como Jesus tratou os seus inimigos. Trate bem o seu irmão, tenha muita empatia por eles, tenha amor. Muitos são fracos na fé, precisamos perdoar. O nosso quarto, semelhança com Jesus, a influência do sacrifício que nós falamos lá do Salmo 50, versículo 5. É isso?
50, versículo 5. O fato de Jesus morrer por ele, o apóstolo Paulo nega a si mesmo. Ele fala, negue a si mesmo. O apóstolo Paulo fez. Jesus falou, quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele fez isso. Ele negou tudo que acontecia na vida dele, ele negou seu nome, negou tudo que ele tinha para trás para seguir um único propósito. E Jesus foi manifestado na vida desse homem. E que nós também possamos negar todas as nossas paixões e Jesus se manifestar plenamente na nossa vida. Jesus, ele não consegue trabalhar 100% na nossa vida se nós não deixarmos. Eu e você poderíamos ser melhores cristãos, melhores propagadores da palavra de Deus, mas a barreira que existe na nossa vida somos nós mesmos. É eu e você que não deixamos Cristo avançar na nossa vida. Do momento que nós temos a abertura de Jesus entrar na nossa vida completamente, Ele fará novidades na nossa vida. Ele transformará a nossa vida de uma hora para outra. Paulo, ele estava preocupado, pois a obra de Cristo, o que estava acontecendo? Ela não estava ecoando do jeito que tinha que ser na igreja de Gálatas. Ele estava preocupado com a igreja de Gálatas, que a palavra de Deus, ela não estava entrando lá. Do mesmo jeito, ele falava, Jesus sofria do mesmo tanto por eles como qualquer outro. A palavra de Deus estava entrando. Mas o que estava acontecendo? Paulo vem e adverte essas pessoas com a autoridade de Jesus que ele tinha sobre ele, que ele tinha autoridade. E em Gálatas 4,19 ele fala, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele sofria pelaquela igreja, assim como Jesus sofre por aquela pessoa que vê em sofrimento, perdida. Paulo usou o exemplo de Jesus, usou o exemplo da cruz do sofrimento por aquelas pessoas, ele usou para aqueles irmãos de Gálatas. Que a igreja, ele não via Jesus lá dentro da igreja, eles não viam. O apóstolo Paulo olhou para a igreja de Gálatas e falou, não vejo Jesus Cristo lá dentro. Vocês têm que mudar, vocês têm que transformar. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejam mutuamente destruídos. Não se via Cristo lá dentro. E Paulo foi advertir esses irmãos. Em Gálatas 5,15. Não dá para reconhecer Cristo onde tem o quê? Intriga, briga, sofrimento, dissensões dentro do corpo de Cristo. Não tem como você ver Jesus Cristo, que morreu na cruz, aquele sacrifício todo, para você chegar aqui e você não ver Jesus Cristo entre os irmãos. Então, nós precisamos tirar as indiferenças. Vivemos assim, o que nós vamos perder? Santidade, nós vamos ter muitas brigas, nós não vamos ter pessoas de Cristo e nós precisamos rever os nossos conceitos. Vamos ler lá em Efésios 4, versículo 20, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Efésios capítulo 4, de 20 a 24. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tem de ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não podemos esquecer o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não significa que nós estamos aqui, nós temos um propósito de estarmos aqui. Nós não viemos passear no domingo para falar, sentar com pessoas que nós não conhecemos, que nós agora estamos unidos para não servir a Cristo. Nós temos que servir a Cristo, nós temos que ver o sacrifício de Jesus na cruz e nossa entrega total. Toda a nossa vida, trabalho, precisa espelhar em Jesus Cristo e o seu trabalho na cruz. Nós temos que entender isso. Vamos voltar lá para João 19, 27. Ele fala assim no versículo 27. Depois disso ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa.
Olha que maravilha. Uma pessoa que não conhecia. É que nem eu e você, quando se um de vocês estiverem passando necessidade, e eis que recebo você na minha casa, sabendo o que está acontecendo com você. Nós precisamos ser um corpo de Cristo unido, para que cada um conheça os seus problemas. E usar o exemplo da cruz de Cristo para nós cuidarmos cada um de nós. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eles ouviram a palavra de Jesus, passaram a ter influência em suas vidas. Causou uma mudança radical na sua maneira de viver. É uma coisa totalmente diferente. Salmo 50, versículo 5, foi o nosso início. Deus está esperando que a obra de Cristo nos inunde completamente, nos tornando o quê? Cartas vivas. Nós temos que ser exemplo, nós temos que olhar para a cruz e pegar o exemplo maior. E ele olhar para baixo e falar: ter piedade daquele que está lá embaixo. Ele fala: Maria, Maria, ali está seu filho, você não está desamparada. Você não está mais sozinha. Alguém vai estar com você, unidos, juntos para te ajudar. E quando as dificuldades vierem, e elas vão vir, na minha vida, na sua vida, vai vir. Olha para a cruz de Cristo. Cristo vai te salvar. Olha o que ele sofreu. Olha o que tanto que esse homem sofreu. Apanhou, foi pregado numa cruz para te salvar. Para darmos, assim como o versículo fala, uma herança eterna. E nós temos essa herança. Jesus pagou o preço. E nós vamos seguir esse caminho com Jesus. Ele nos salvou pelo sacrifício perfeito que ele fez por cada um de nós. E para fecharmos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 1, versículo 18. Fala o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós precisamos todo dia olhar para aquele serviço maravilhoso que Cristo fez na cruz. Ele morreu por mim e por você. E sempre que tiver problemas na sua vida, e quando você olhar para você e falar: Senhor, eu não consigo passar daqui. Eu não consigo ultrapassar esse problema que eu tenho. Olha para a cruz de Cristo. Cristo lhe vai socorrer. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos coração cheios, transbordando de alegria, porque nós temos um Jesus Cristo que morreu por nós e que vai, Senhor, um dia nos buscar. Pedimos, Senhor, que durante essa semana o coração de cada um de nós, Senhor, seja cheio do Teu poder de Deus. Que a cura, a libertação, que o sofrimento e que a alegria, Senhor, venha na nossa vida, que o Senhor venha nos transformar dia após dia. Que a palavra do Senhor, que vem, Senhor, alimentar cada um de nós, venha trazer, Senhor, paz, tranquilidade e trazer, Senhor, as respostas para o Teu povo, que precisa tanto, Senhor, de Ti. Que o Senhor venha trazer, Senhor, alegria e respostas para cada um de nós. Em nome de Jesus, que eu agradeço e louvo a Ti, Senhor.